Estamos mais uma vez por aqui para finalizarmos o conteúdo sobre Nova República. Nós vimos no vídeo anterior os primeiros presidentes dessa nova fase, a começar por José Sarney, depois Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, que assume, era vice-presidente, assume após o impeachment de Collor, e Fernando Henrique Cardoso, governo de FHC, que trouxe algumas mudanças estruturais e políticas, entre elas uma emenda constitucional que dava direito à reeleição. Então, desde FHC, que nós temos mais ações políticas, porque nós temos aí 2 mandatos de governo, e desde então, todos os presidentes, de fato, foram reeleitos. Então, FHC passa 8 anos à frente do Brasil, depois Lula é eleito, então nós temos 2 mandatos de Lula, seriam 2 mandatos também de Dilma, porque ela se reelege, mas ela sofre impeachment no meio do segundo governo, e aí nós temos Michel Temer. Vamos finalizar essa nova república falando do Michel Temer, que assume os 2 últimos anos de mandato da Dilma, era vice-presidente e assumiu após o impeachment. Nós terminamos o primeiro vídeo falando sobre os 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso e eu quero começar este vídeo salientando alguns pontos desse governo, alguns projetos, algumas criações que foram importantes e que permaneceram de alguma forma no governo Lula. No governo FHC, nós temos a criação do Bolsa Escola, do Vale Gás, do Luz no Campo, e esses projetos, eles tiveram um outro nome no governo Lula, mas eles foram aproveitados, eles foram modificados e eles foram estendidos. E eles receberam o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família do governo Lula, do governo PT, na verdade, inspirado, se aproveitou desses projetos que já existiam no governo de Fernando Henrique Cardoso. O Enem, por exemplo, que vocês fazem o Enem e que é uma das marcas do Brasil hoje em dia no campo da educação, ele foi criado em 1998 durante o governo FHC, inclusive o ministro era o Paulo Renato Souza. E é dele a ideia de se criar o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, mas o número de inscrições era irrisório porque era voluntário. O projeto, na verdade, ele veio para entender o nível dessa escolarização, como que os alunos brasileiros saíam do ensino médio, para a partir disso, tentar promover algumas reformas educacionais. E Lula vai também usar o Enem, expandir o Enem e fazer do Enem a porta de entrada para as universidades. Em 2002, finalmente, Lula é eleito depois aí de 3 tentativas de concorrer à presidência da República. Primeiro, na verdade, a carreira de Lula, ele vem se destacando desde a ditadura militar, quando ele se torna líder sindical, e aí nós temos aquele comício no ABC Paulista, em que ele convoca muitos trabalhadores, convoca uma greve. Então, é uma marca importante, é um registro importante deste período. E aí ele vem se candidatando à presidência, concorre com o Collor e depois com o Fernando Henrique Cardoso nos 2 mandatos, mas em 2002 ele é eleito. Neste ano as eleições estavam sendo disputadas entre ele e o médico José Serra, que inclusive tinha sido ministro já da Saúde, e ele vence com a maioria muito significativa dos votos, traz a mensagem das políticas sociais. Era uma grande promessa do governo que foi concretizada. O governo Lula, ele foi pautado muito em políticas sociais, e por ser uma história mais recente, vocês podem ter essa noção, não é algo tão distante da realidade de vocês. Na verdade, ainda hoje nós vivemos consequências desse governo. O próprio programa do Bolsa Família ainda existe e é um fruto do governo do PT. E além desses programas sociais, era um governo que prometia ser muito próximo do trabalhador brasileiro, e isso nas campanhas fazia, para a população brasileira, fazia aquela referência ao governo de Getúlio Vargas, não é? Que seria um presidente popular. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses 2 mandatos do Luiz Inácio Lula da Silva.
Ao longo dos 2 mandatos de Lula, muitas transformações foram feitas no país, até porque era a primeira vez que o partido do PT assumia o governo. E eles tinham uma ideologia política diferente. Então, algumas transformações foram realizadas e essas transformações políticas elas tiveram proporções maiores porque, de alguma forma, significavam novidades. Então, as principais ações do primeiro mandato, que vai de 2002 a 2006, nós temos a estabilidade do real. Lula procurou controlar os gastos públicos, embora nós não estejamos falando de um tempo que a inflação era muito grande, que existiam crises econômicas no Brasil, uma atrás da outra, era um tempo estável da economia, mas algumas crises que outros países sofriam acabavam atingindo o Brasil também. Então, era importante não ter o descontrole da economia. Então, ele manteve a estabilidade do real, ele promoveu uma forte política social, e a gente sabe disso, muitas políticas de cunho social, o próprio Bolsa Família é um exemplo disso, inspirados em programas anteriores, já falei sobre isso, e o Fome Zero, que teve uma repercussão internacional com esse programa. Ele buscou relações internacionais, esse é um ponto interessante. O Brasil, ele, desde muito tempo, ele estava muito alinhado aos Estados Unidos e era uma relação quase monopolista, só com os Estados Unidos essa relação mais comercial. Com o governo Lula, essa relação brasileira ela se estende para outros países, então ele procura uma relação econômica, comercial com o Reino Unido, com países da África, com países da Ásia e com os países da própria América, os países da América do Sul. E aí nós vamos citar o Mercosul, que vocês veem isso inclusive em geografia, significa Mercado Comum do Sul, formado por alguns países da América Latina. Então nós temos a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, Brasil. Depois entrou para o Mercosul Bolívia e Venezuela. E nós temos aí, no finalzinho do governo, em 2005, explode um esquema de corrupção que ficou conhecido como caso do Mensalão, envolvendo ministros, envolvendo empresários, envolvendo parlamentares, e isso tem uma repercussão muito negativa no governo Lula, até porque no ano seguinte seriam anos de eleição. Mas, embora tenha marcado negativamente esse primeiro mandato, Lula é eleito em 2006. Durante o segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, ele continua com esses programas sociais e com algumas inovações no campo da economia. Então, a diminuição do índice de desemprego, isso é um número significativo para o governo. É criado o PAC, que significa Programa de Aceleração e Crescimento, que foi muito importante para o país, foi criado de 2006 para 2007. Esse programa, ele visava de uma forma sustentável investir na infraestrutura do país, na distribuição de energia, e isso gerou muito emprego e fez com que o Brasil, no futuro, em 2008 e 2009, existiu uma crise que não era localizada apenas no Brasil, fez com que o país driblasse mais essa crise por conta do PAC. Então, é um projeto significativo para o país nesse período, que a Dilma vai usar muito o PAC no seu governo. Inclusive, a Dilma não tem tanta inovação, ela vai repetir os projetos do governo anterior. E aí, também por conta do PAC, o Brasil vai ser inserido nos países emergentes, e aí nós temos o BRIC, que depois, em 2011, se torna BRICS. Vocês estudam isso também em geografia. Brasil, Rússia, Índia, China, como países emergentes. África do Sul entrou em 2011, por isso que formou-se aí a modificação da sigla, ficou BRICS, que eram esses países que estavam em pleno desenvolvimento e aceleração da questão comercial, da questão de crescimento do país como um todo.
A escolarização houve um crescimento significativo, até porque eu disse para vocês, o governo vai usar muito o Enem, não é? Vai expandir o Enem e vai criar alguns projetos dentro do Enem, que é o caso do ProUni, é o caso do FIES, ProUni, Universidade para Todos. Então, faz com que o Enem seja a porta de entrada para as universidades. Ele vai facilitar isso. Então, vai ser elevado o nível de escolarização do país. Criação do programa Minha Casa Minha Vida, também é do governo Lula, e é um projeto muito bom. Nós vamos destacar alguns pontos desse projeto. O projeto é muito bom no papel, porque ele acabava se expandindo por várias áreas, beneficiando muitas áreas. O brasileiro teria a oportunidade de ter a sua casa própria, de morar com dignidade. Essa realidade, embora muito recente, muitos brasileiros não possuíam casa própria, muitos brasileiros moravam de forma muito indigna, e isso iria gerar emprego. Então, assim, iria acelerar o crescimento do país, iria movimentar a economia, mas é um projeto que ao longo do tempo foi caindo em descredibilidade, porque muitos brasileiros que financiaram a sua casa pela Caixa, né, o governo federal fez esse acordo com a Caixa Econômica, acabaram inadimplentes com as parcelas. Então, muitas casas foram leiloadas, foram tomadas, foram abandonadas. Então, foi um gasto público, na verdade. A Lei da Ficha Limpa, que foi criada em 2010, que era uma lei muito importante, porque aí o político deveria ter uma posição de moral para assumir o cargo da presidência, de qualquer, na verdade, cargo político. Então é uma lei muito importante, mas que alguns até criticam. Ele cria em 2010, ele está saindo em 2010, né? Então a lei não serviu exatamente para ele. E a descoberta do pré-sal, muito importante, que é a descoberta do petróleo na região, por exemplo, do Espírito Santo, no Brasil. O governo passa a investir muito para poder extrair esse petróleo, mas o lucro é irrisório em relação ao investimento. Quando eu falo do investimento, é que precisou de uma tecnologia de ponta para poder extrair o petróleo submerso, né, no fundo do mar. E aí o Brasil consegue aí, depois de um tempo, no finalzinho do governo, e está comercializando e extraindo cerca de 30 mil barris por dia. Então lucrou muito o país com o pré-sal e continua lucrando. Dilma Rousseff concorre à presidência em 2010. O seu grande opositor foi José Serra, novamente, e ela ganha com mais de 50% dos votos. Na época existia muita ligação com o PT, ela era candidata do PT, apoiado pelo ex-presidente Lula, e também a grande bandeira de ser a primeira mulher presidente do Brasil, e isso se concretiza. Ela leva como marca da sua trajetória política o fato de ter sido a primeira mulher brasileira a ocupar a cadeira da presidência. Do governo Dilma, nós temos só a continuação, basicamente, dos projetos que foram encabeçados durante o governo Lula. Então, ela não foge dessa política, mas alguns transtornos, alguns conflitos, alguns problemas acabaram prejudicando muito o seu governo, e isso vai culminar em 2016 com o seu afastamento através do processo de impeachment. O primeiro mandato de Dilma é um mandato que traz muita instabilidade política. Na verdade, ela vai carregar a carga negativa do governo PT durante a gestão de Lula, que foram os casos de corrupção, o mensalão. Alguns outros novos casos de corrupção acabam acontecendo durante o governo dela. Isso vai desembocar, inclusive, na Operação Lava Jato, que vocês conhecem e que ainda hoje existe. Aliás, não existe mais, né? Terminou-se a Operação Lava Jato agora no governo de Jair Bolsonaro, mas que permaneceu durante muito tempo. E não temos mais corrupção, né? Inclusive, segundo o nosso presidente Jair Bolsonaro, não temos mais corrupção no Brasil, então não há necessidade da operação. Certo.
E aí Dilma, além de tudo isso, de repetir o que o seu antecessor promoveu no Brasil enquanto políticas públicas, alguns eventos marcantes, eles aconteceram durante o mandato dela, não porque ela era a presidente, mas porque já iriam acontecer. E esses eventos, eles ou beneficiariam muito o governo ou prejudicariam, dependendo de como se lidava com isso, dependendo do contexto político. E o que acontece foi, na verdade, uma carga negativa. O que aconteceu? Em 2013 aconteceu a Jornada Mundial da Juventude, até aí tudo bem. Em 2014, a Copa Mundial, o Brasil sediava a Copa Mundial. Em 2016, o Brasil também ia sediar as Olimpíadas. E isso em um contexto de instabilidade, desempregos, o índice de desemprego acabou aumentando, uma crise econômica, isso vai gerar alguns protestos que vão iniciar em 2013 e que vão se perdurar até o final da passagem de Dilma pela presidência do Brasil. Quando eu falo que alguns eventos eles podem beneficiar, nós sabemos que Médici, durante a ditadura militar, usa um evento esportivo para exaltar o país, para beneficiar a aparência do próprio governo, não é? Nós estudamos sobre isso. E, na verdade, esses eventos esportivos só realçaram a crise política que havia no país e fizeram com que o brasileiro tivesse mais mídia para poder manifestar a sua insatisfação. Tá? Esqueci de dizer também que em 2013 ela criou, que foi uma criação do governo Dilma e não do governo Lula, que é o projeto Mais Médicos. O Brasil passou a trazer médicos cubanos para atuar em áreas do interior do Brasil, em áreas pouco visitadas, não é? E isso foi muito benéfico. Muitos médicos passaram a trabalhar nessas regiões mais afastadas, que não tinham uma saúde de qualidade, na verdade não tinham nenhuma espécie de assistência em relação à saúde. 15 mil médicos, cerca de 15 mil médicos cubanos vieram para o Brasil a partir de 2013. E as manifestações de 2013, que também aconteceram nesse ano, tudo que vocês veem de manifestação até os dias de hoje, essa referência das pessoas irem às ruas de verde e amarelo, e elas começaram em 2013. A princípio, a grande reivindicação era justamente por conta do aumento da passagem de ônibus. E aí acabou que com as pessoas nas ruas, elas acabaram reivindicando por inúmeros motivos. Reivindicavam pela saúde, reivindicavam por empregos, reivindicavam pela melhoria na educação. E isso vai gerando uma bola de neve. Isso em 2013, 2014, com a Copa do Mundo chegando, e o governo tendo que investir na construção de estádios, na reforma de estádios, isso pegou muito mal para Dilma, para o governo. Por quê? Porque faltava muito, faltava escolas de qualidade, faltava saúde de qualidade, o SUS extremamente criticado nesse momento, e aí o governo tendo que investir na infraestrutura para receber, para ser sede de um evento esportivo tão importante, não é? O Brasil, nesse momento, ele era olhado por todos os países. E isso vai dar visibilidade a essa insatisfação, tanto que ela é vaiada nos seus discursos durante a abertura, tanto da Copa do Mundo como das Olimpíadas. A Operação Lava Jato ela teve início bem no princípio do segundo mandato de Dilma, foi organizada pela Polícia Federal e desvendou inúmeros casos de corrupção. Corrupção de empresas, corrupção como a Petrobras, corrupção envolvendo parlamentares, grandes empresários, e isso vai atingir muito negativamente o governo de Dilma, embora nessas operações não houvesse de fato a comprovação da ligação direta dela com esses casos,
mas tudo aconteceu durante o governo dela, durante o mandato dela, e no início de 2016 foi aberto o processo de impeachment. Isso foi muito pedido durante as manifestações, como eu disse para vocês, elas tomaram uma proporção gigantesca. A internet ajudou muito, então vocês puderam perceber manifestações em vários contextos da história. E hoje em dia é muito fácil promover isso. Essa insatisfação ela é muito mais reverberada, porque a internet ajuda. Convocar essas manifestações ficou mais fácil. E isso era muito pedido, muitos cartazes eram levantados nessas manifestações pedindo o impeachment de Dilma. Esse processo é aberto no início de 2016, no dia 31 de agosto do mesmo ano, Dilma é afastada, essa votação vai para o plenário, inclusive é transmitida ao vivo na TV, 61 votos a favor do impeachment de Dilma contra apenas 20. E ela, assim como Collor, foi afastada do cargo de presidente. Nós temos 2 presidentes que sofreram impeachment. Como vice da presidente Dilma, Michel Temer assume em 2016, no final de 2016, e fica até 2018. Assume com uma impopularidade muito grande, mas, embora vocês possam até ainda lembrar desse episódio, Michel Temer, ele era a favor do impeachment de Dilma, né? Embora vice de Dilma, mas eles não eram do mesmo partido. Michel Temer não é do PT, e ele foi a favor do impeachment de Dilma. Houveram 2 tentativas para que ele também sofresse impeachment, mas as 2 tentativas fracassaram, e houveram algumas transformações, principalmente na questão da reforma trabalhista. Era um projeto já existente há algum tempo no Planalto, se falava muito sobre a reforma da Previdência. Existe sim coisas que precisariam ser modificadas, porque o gasto público com aposentados, pensionistas, era um gasto que, se a gente fosse fazer uma matemática de 10 anos depois, como estaria o Brasil, considerando que esses números de pensionistas, aposentados, iriam aumentar, não batia, essa conta não batia. Então, era necessário uma reforma da Previdência, mas era um projeto muito impopular. A população não aceitava isso. E ele colocou para frente, foi a melhor pessoa para colocar. Vejam bem, eu não sou a favor da reforma da Previdência como aconteceu, porque alguns setores da sociedade eles foram mais prejudicados do que outros. Por exemplo, os parlamentares saíram da reforma da Previdência intactos, e os outros setores da sociedade eles foram prejudicados, o aumento dos anos em trabalho, não é? E, entre outras transformações, modificações que, na verdade, prejudicaram o trabalhador brasileiro. E se não fosse ele, não seria outro presidente, porque ele estava só concluindo, não é? Ele não tinha sido eleito, na verdade, né? Dilma tinha sido eleita. Então, ele já entra no governo de forma muito impopular, e ele faz com que essa reforma seja aprovada em 2017, e embora muito contestada, ela é aprovada. Outra coisa que ele faz interessante, que ninguém fala, ninguém comenta, mas foi da gestão dele, foi oficializar, regulamentar, na verdade, o home office, ou seja, trabalhar de casa, coisa que nós estamos usando muito nesse período de pandemia. Em todos os setores nós estamos usando o home office, e isso foi regulamentado no governo de Michel Temer. Em 2018 houveram eleições, Jair Bolsonaro se tornou presidente do Brasil, e nós ainda estamos nesse primeiro mandato vigente, não temos nenhum diagnóstico tão preciso. Muitas coisas aconteceram já do mandato dele, muitos escândalos inclusive, mas fica para um outro momento falar sobre isso com maior profundidade e clareza. Pessoal, nós encerramos por aqui. Eu espero que tenha ficado claro sobre essa nova república. É um assunto muito cobrado no Enem, então estudem, se aprofundem. Vamos finalizar esse ano gratos, né? Chegamos ao fim, e eu acredito que
de forma muito positiva, com algumas dificuldades, com muitas dificuldades, mas vocês estão aí e nem se aproximam. Eu desejo boa sorte, boas férias, fiquem com Deus e estudem mais.